Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar. Amém? Quem achou diz glória a Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante dele para outra banda, quando despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar na solidão. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E vendo-os, os discípulos caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Porém Jesus lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar-se, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, amado da nossa alma, vem, fala aos nossos corações aquilo que o Senhor sabe que nós estamos precisando ouvir. Hoje, culto de louvor, de adoração a Ti, onde denominamos palavra de vitória, queremos te pedir mais uma vez, Senhor, fala aos nossos corações. Crendo no Teu agir, já Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 Senhor. Podem sentar-se. Amém. Essa palavra, para muitos de nós, né? Conhecida. Nós vemos aqui uma das marcas do ministério de Jesus. Jesus é Deus. Ele é um Deus do sobrenatural. Ele é um Deus que desafia a lógica das coisas. Ele é Deus que manda na natureza. Ele é um Deus que trabalha em outra esfera. E nós percebemos por meio do Evangelho o seu desejo de também nos trazer esse entendimento. Tanto que Jesus, lá no Evangelho de João, ele fala algo bem interessante. Assim que ele está se despedindo, ele diz que aqueles que o seguem, aqueles que o crerem e se entenderem, diz que nós poderíamos fazer obras ainda maiores do que ele fez. Foi Jesus que disse isso. Aqui, nesse episódio, nós tivemos uma pequena amostra dessa revelação do Senhor. E o Senhor me trouxe aqui a meditar nessa experiência que nosso querido amado Pedro teve. Pedro, que eu gosto demais de Pedro, eu gosto demais do jeito de Pedro, do comportamento de Pedro. Eu costumo dizer que quando eu chegar no céu,
depois de Jesus, eu vou dar muito abraço em Pedro, dar muito cheiro nele, porque Pedro, ele viveu coisas espetaculares, sendo muito humano, sendo muito, sabe, não sei se eu estou me fazendo claro, mas sendo muitas vezes representando aquilo que a gente é, sabe? Ele era aquele que precisou passar por tantas experiências e ali sempre coberto pelo amor de Jesus, pela direção de Jesus, o propósito de Deus se cumpre na vida de Pedro. Pedro foi tratado, Pedro foi transformado. Aqui a experiência dele, veja, primeiro o espanto, todos num barco, noite, mar agitado, olham e veem Jesus andando na água. A visão era tão surpreendente que eles confundiram Jesus com um fantasma. E Jesus de imediato corrige: não tenham medo, não sou eu. E aí começa quem? Pedro. Pedro, se é o Senhor, deixa eu ir aí também caminhando na água. O que é que Jesus diz? Venha. E Pedro anda sobre as águas. Pedro anda sobre as águas. Vemos nesse quadro, amados, uma situação que a gente vive muitas vezes na vida. Em alguns momentos da nossa vida, as coisas estão, vamos dizer assim, meio que tranquilas, apesar de algumas situações, e a gente vai meio que caminhando sobre as águas, entendendo que as águas são as lutas, as águas são os desafios, e entendendo que as águas são os enfrentamentos que a gente tem todo dia. E se a gente tiver entendimento, e vai e caminha sobre as águas. Mas tem momentos também que a gente afunda. E me veio essa pergunta aqui: por que será que às vezes a gente afunda? Tem dias que a gente está tão bem, tem dias que as coisas parecem que está tudo sob controle, está tudo tranquilo, e de repente a gente começa a afundar. De repente a gente começa a descer. Assim como Pedro, estava tudo certinho, caminhou e de repente ele afundou. Eu estava até lembrando, né, doente por coisas da cultura nerd. Eu gosto muito da história lá do pai. Tu conhece Thomas Wayne, pai do Bruce Wayne? Que tem uma parte que fala sobre queda. E o pai dele, quando via o filho cair, ele perguntava assim: Bruce, por que a gente cai? Por que nós caímos? Por que será que às vezes a gente afunda? Por que será que às vezes o chão, a base, sai dos nossos pés? Sabe, amados, à luz da palavra de Deus, nós vemos em tudo que acontece na nossa vida propósito. Em tudo que a gente vive de experiência, tem coisa para ensinar para a vida da gente. Pedro aqui teve, ao modo dele, uma lição espetacular de vida. E essa lição espetacular de vida que a gente tem que trazer para nós também, aprendendo aqui com ele. Você sabe por que muitas vezes a gente afunda? Temos aqui um certo entendimento da palavra. Temos aqui um certo entendimento a respeito de Jesus. E procuramos seguir nesse certo entendimento os passos dele. Mas sabe por que às vezes a gente afunda? Porque nós temos uma forte tendência a tirar os nossos olhos do Senhor, a direcionar o nosso foco, tirar dele e colocar em outras coisas. O texto vai dizer que quando sentiu o vento forte, Pedro reparou no vento e nisso ele começa a afundar. Enquanto ele estava olhando para Cristo, ele estava caminhando, mas foi só ele sentir
aquele vento, percebeu o que estava de fato acontecendo ali à volta dele, ele começou a afundar. Geralmente é assim que acontece na nossa vida. Tá tudo bem, aí surge um problema. É alguém que está doente, é gente que adoece, é uma notícia ruim que chega, é uma coisa que do nada surge, e nesse momento nós sim tiramos os olhos do Senhor e damos a nossa atenção e focamos nossa atenção para esse problema, para essa circunstância. A consequência disso é justamente a gente cair, a gente começar a afundar, porque começamos a ser dominados, né? Não por aquilo que a gente crê, mas por aquilo que a gente vê e gera sentimentos em nós. O medo que leva ao desespero, o desespero que vai sempre nos levar para baixo. É impressionante. Às vezes dizemos que somos cheios de fé, cheios do poder de Deus, cheios de maravilhas, mas às vezes uma notícia, uma palavra tira o chão da gente. Pedro, exatamente foi isso que aconteceu com Pedro, e isso que muitas vezes acontece com a gente. Está tudo às mil maravilhas. Eu tenho fé em Deus, tenho fé em Deus. Às vezes uma palavra puxa uma pessoa para baixo, porque aquela palavra causa um impacto no nosso coração, e a gente começa a afundar, começa a se desesperar. Mas a coisa maravilhosa que tem no meio dessa experiência é o seguinte: a gente pode clamar pelo Senhor nessa hora. E tem algo que me chama a atenção quando Pedro clama, quando Pedro diz: Jesus, me socorre. Algumas traduções de Bíblia diz que Jesus imediatamente estendeu a mão. Presta atenção. O texto não diz que Jesus correu, o texto não diz que Jesus foi para perto de Pedro, diz que Jesus somente estendeu a mão. Isso significa que no meio do desespero de Pedro, no meio do medo de Pedro, no meio da agonia de Pedro, Jesus estava perto dele, à distância de uma mão. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, não sei o que você tem passado, qual foi a notícia, qual foi a palavra, qual é a situação que você está vivendo, mas escute, no meio disso tudo, Jesus está mais perto do que você possa imaginar. Se você clamar a Ele, se você chamar pelo nome dEle, Ele vai estender a mão. E ao estender a mão, ouça o que Ele fala. E o que foi que Jesus disse para Pedro? Ô homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Traz ele à tona. É assim que o Senhor faz conosco, amados. Escute, todos nós passamos por lutas, por problemas. Às vezes o vento vem contrário, a tempestade agita, a gente tira por um instante o foco do Senhor, porque tira sim. E nesse instante que a gente tira, começa a afundar. Mas se a gente clamar, Deus está perto. Essa palavra veio ao meu coração nessa tarde, para a minha vida e para a sua vida. Dizer que nós estamos diante de um Senhor e Deus, que Ele é um Deus de perto, que é um Deus que nos acompanha bem de pertinho, ali observando cada reação da nossa vida, cada palavra, cada gesto, cada comportamento. E eu quero dizer que esse Senhor, o Senhor Jesus, que está perto de nós, Ele está sempre disposto a estender a mão dEle para nos levantar. Mas escute, Ele mesmo também nos ensina, se nós mantivermos o foco nele, e se a nossa fé permanece inabalável, os problemas virão e a gente vai caminhar por cima deles. Foi o que aconteceu aqui. Então a lição de vida aqui é isso. Ouça. Eu estava ouvindo hoje no grupo do louvor. Interessante que como Deus é lindo e confirma a sua palavra. A Sarinha botou um devocional lá
que falava exatamente sobre isso. Sabe, gente, na vida, de repente, as coisas estão sob controle, entre aspas, e de repente o tempo muda. De repente a coisa se reverte. Mas escute, aquele que não muda nunca, Jesus Cristo, Ele está conosco. Você vê que para Jesus saiu para orar, anoiteceu, pense como a conversa com Deus devia estar boa. Ele saiu para orar, que anoiteceu, começou a chover, eu imagino ele se dando conta, eita, o pessoal já foi, nem me esperaram, não tem problema não, eu vou andando mesmo. E decidiu caminhar sobre as águas. Esse Jesus, para Ele não tem barreira para nos alcançar. Jesus, Ele está conosco em todo o tempo. Jesus está sempre ali observando a nossa vida, tratando com os nossos corações. E o que Ele está dizendo para mim, e o que Ele está dizendo aqui para você nessa noite, é que se você clamar, Ele estende a sua mão, Ele te levanta. Ele está dizendo para mim e para você, não duvide não, porque eu estou perto de você. Eu sou aquele que cuida de você, eu sou aquele que não deixa você. E tudo isso que a gente passa, tem sempre lição para a nossa vida. A gente vai entender que a fé, ela só é medida no momento em que ela é exigida. Porque uma coisa é dizer que tem fé, a outra coisa é realmente viver a fé. Por um instante, é impressionante isso. Por um instante, Bruninho, Pedro caminhou na água. Por um instante ele andou. Mas foi só ele começou a afundar. Às vezes acontece exatamente assim. Às vezes começamos a experimentar de coisas lindas da parte de Deus. Mas vem alguma circunstância que de repente faz com que a gente tire os olhos do Senhor, a gente vai cair de novo. Mas o mais maravilhoso dessa palavra é que seja quantas vezes forem, Jesus vai estar sempre perto. A experiência de Pedro nos ensina bastante. Como é que eu quero viver? Aonde está a minha fé? Em quem eu tenho crido? Em quem eu tenho me sustentado? Onde está a minha confiança? Onde está a minha esperança? Como é que eu tenho reagido nos momentos em que as coisas se revertem na minha vida? Sabe? Pastor, esse que está vos falando, sou ser humano. Sou ser humano. E assim como você, de vez em quando vem situações na minha vida, que imediatamente o Espírito Santo faz questão de me lembrar, ei, presta atenção. É o nosso lado muitas vezes humano e frágil, porque nós somos seres, é uma coisa que a gente aprende muito, né? Agora, né, estudando um pouquinho, né, para tentar ficar mais ou menos, que de tudo ninguém sabe, mas a gente vai perceber que nós temos uma impressionante capacidade de sermos influenciados pelo ambiente. Nós temos uma coisa extraordinária, uma capacidade extraordinária de absorver tudo que está à nossa volta. Somos influenciáveis pelo ambiente, pela circunstância. Isso vai mexer no comportamento da gente. Entendendo isso, se é tão forte o que um ambiente causa em mim, então que eu procuro gerar um ambiente que venha me fortalecer. Um ambiente que venha me dar maturidade e estrutura. Sabe onde é esse ambiente? No centro da vontade de Deus, perto do Senhor Jesus Cristo, meditando na sua palavra, orando, clamando. Isso vai trazer para mim a força que eu preciso. Jesus está aqui para fazer a gente andar sobre as águas, e se a gente afundar e se chamar pelo nome dele, ele vai estender a mão para nos levantar. Quem crê assim? Fique em pé no seu lugar, por favor. Amém. Minha esposa, ela tá meio dodóizinha. Tá melhorzinha hoje. Mas ontem ela teve bem ruinzinha, com a febre, uma dor.
Eu achei tão especial quando eu cheguei lá para ser atendido no médico. Aí tinha um casal, amigo nosso, crente. Aí, o que foi, Rejane? Ela está aqui com febre, com dor. Aí o irmão disse bem assim: se fosse espiritual já estava curado em nome de Jesus. Disse amém, irmão. Mas não, Deus também deu inteligência, né, ao homem. Então vamos cuidar da parte física, né? Eu disse, é isso mesmo, meu irmão. Sabe, em todo tempo, em cada situação que acontece na vida da gente, Deus está sempre perto. Guarde isso no seu coração. Está sempre perto. E em tudo que Ele vai nos observando, Ele está sempre nos ensinando algo. Nessa noite, Jesus que está ali, pense nisso. Tem uma tempestade e Jesus está parado no meio dessa tempestade, tranquilo, sereno, só olhando para mim e para você e nos chamando para caminhar, se a gente tiver essa coragem. E nessa caminhada, o que nós entendemos é que vão ter momentos que a gente pode afundar, vão ter situações que vão tentar tirar o nosso olhar do Senhor. Se isso vier a acontecer, Ele vai estar perto. Ele vai estar perto. Eu não sei qual é a sua tempestade, não sei qual é a sua luta, não sei o que é que tem te puxado para baixo, mas Jesus, Ele está com a mão estendida para te levantar aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Por favor, feche os teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. E quero, em nome de Jesus, orar aqui, especificamente, por pessoas, Pai, que estavam afundando, diante de situações, diante de circunstâncias difíceis, ventos contrários, o medo tem dominado o coração, a mente, tem tido noites perdidas de sono, porque a angústia tem, meu Deus, dominado. A minha oração, Pai, assim eu creio que essa pessoa também ora agora, chamando pelo nome santo de Jesus, que essa pessoa saiba que o Senhor está perto, que o Senhor é aquele que estende a sua mão agora